Oi, gente, tudo bem? Eu tô de volta e hoje é para trazer um recado para vocês. Quem assistiu ao último vídeo sabe que eu falei sobre 2 fatores de textualidade, e com isso sobraram 4 para a gente conversar. Mas a gente vai dar uma pausa nos fatores de textualidade para receber um convidado incrível com um tema diferente e muito interessante. É importante que vocês saibam que a partir de agora nós vamos trazer um convidado especial escolhido a dedo todos os meses. E para inaugurar nossa rodada de convidados especiais, a gente traz hoje o professor Lúcio Marques, graduado em Filosofia pela PUC Minas e hoje professor do Magistério Superior da UFTM, para falar um pouquinho sobre leitura e compreensão. Vamos lá? Existe uma gramática do silêncio? Afinal de contas, por que o silêncio é tão importante e tão poucas vezes nós entendemos como ele funciona? Quando nós ouvimos o ruído do carro que passa, ou quando ouvimos o pássaro que canta, é um ruído, mas um ruído que nós conseguimos distinguir exatamente porque existe o silêncio anterior e posterior. Se assim não fosse, e nós imaginássemos um pianista que ferisse uma tecla qualquer do piano, ela continuaria por um tempo indeterminado. E por mais belo e afinado que pudesse estar o piano, seria um mero ruído, porque não haveria nem o antes nem o depois, apenas o ruído. Para haver um som, nós precisamos, portanto, não apenas do ruído, da produção do barulho inicial, mas também do silêncio. Sem silêncio, não existe som. E para haver o som, precisa-se, em primeiro lugar, da produção daquela comunicação inicial. Assim também são nos nossos discursos, é expresso em cada palavra. Só existe palavra porque existe também o silêncio. Só existe o visível porque há também o invisível. Em relação ao silêncio, existem 3 formas distintas do silêncio, da gramática do silêncio. A primeira é aquela do silêncio imposto por violência. Quando alguém restringe o direito de fala do outro. Aqui nós temos um exemplo dramático da história do Brasil. A música do Gilberto Gil e do Chico Buarque, de 1973, Cálice. Ela brinca com o duplo sentido da palavra e da expressão. O substantivo cálice e o verbo calar, na forma imperativa. Existe um segundo modo do silêncio, que é exatamente o esquecimento. Quando muitas vezes as pessoas ficam velhas e nós dizemos, às vezes, dos nossos avós que eles estão com Alzheimer. Então, há um esquecimento que produz um silêncio. Eles já não tratam mais da história da própria vida, não contam mais a própria história. Por quê? Porque existe um silêncio, ou melhor, um esquecimento que produz o silêncio em relação à própria história. E existe uma terceira forma da gramática do silêncio, que é exatamente a ocultação de uma palavra. A imposição de uma vontade que silencia a voz alheia. Nesse aspecto, o silêncio não é apenas o resultado do esquecimento, mas ele é resultado de um projeto de silenciamento de determinada ordem social. O silêncio, enquanto ocultação, ele produz um resultado dramático, que é exatamente a impossibilidade de compreender a própria história. E quando uma história é ocultada, ela retorna, como diria Freud, enquanto compulsão à repetição. Essa forma de compulsão à repetição vem sobretudo quando o silêncio é produzido de modo violento.
quando há uma ocultação da palavra ou do direito de fala. No Brasil, em relação à educação, existem duas formas de compreensão desse silêncio. Uma é aquela que reduz a história do ensino brasileiro ao surgimento das universidades no século XX. Parece que a universidade só existe a partir do século XX. De fato, com a estrutura que nós conhecemos hoje, ela passou a existir na década de 20 do século passado. Estamos com quase 100 anos. Porém, o outro modo que existe paralelo a esse é esquecer o ensino que existiu antes. E dessa forma produz-se uma realidade distorcida em termos de compreensão da história do próprio país. Por quê? Porque passamos a pensar ou a atribuir a ação dos portugueses durante a colonização as razões do atraso e do subdesenvolvimento do nosso país. Por um outro lado, existe também uma segunda acusação, que é aquela de que nosso país é muito jovem, as instituições muito jovens e por isso são subdesenvolvidas. Será que isso é realidade? Talvez nós estejamos mais uma vez enganados. Quando nós vemos hoje um livro com 400 páginas, nós dizemos é um longo livro. E poucas pessoas têm capacidade e coragem para ler um livro assim, hoje. Ainda que seja em versão eletrônica. Não por acaso, em 1756, 15 de novembro de 1756, no Brasil, foi concluída a escrita de um livro com 871 folhos, o que corresponde a um pouco mais de uma página digitada por folho. Nesse sentido, esse texto que foi escrito em 1576 não era apenas um livro, mas um corpus filosófico completo. A esse texto deu-se o nome de Curso Filosófico Revisado. Ele foi escrito no estado, melhor, na capitania do Mato Grosso, provavelmente na Vila Bela da Santíssima Trindade, no ano de 1576. Então, qual é a gramática do silêncio sobre as nossas instituições coloniais? Ainda faz sentido afirmar que não existe ensino, ou que o ensino colonial foi todo ele ralo, padresco e de segunda categoria? Talvez não. Muitas vezes, quando essa gramática do silêncio é insistentemente repetida, como na história do Brasil, ela tem uma intenção deliberada, que é justamente, em primeiro lugar, ocultar o passado. E com isso produzir uma compreensão como se estivéssemos sempre começando do zero. Quando nós admitimos que o passado seja jogado no silêncio, nós deixamos de nos responsabilizar pelo presente. O segundo aspecto é que a cada vez que nós negamos o passado, por exemplo, a existência da ditadura ou do Holocausto, nós estamos simplesmente viabilizando a possibilidade de novas formas de violência e de horror. Quando nós negamos no Brasil as inúmeras formas de violência contra a mulher, contra os grupos LGBT e a violência urbana, nós estamos justamente nos recusando a assumir e discutir esse problema. Com isso, nós nos fiamos naquele antigo mito de que o brasileiro é um homem cordial e não pensamos a nossa realidade. Existe, portanto, uma gramática do silêncio? Existe. Ela não trata apenas da palavra, mas ela trata exatamente daquelas palavras que são ocultadas.
daquelas palavras que são proibidas de serem ditas. E talvez, em nossos dias, uma das maiores formas dessa gramática é justamente quando tenta-se ocultar a voz da universidade pública. Ou melhor, ocultar, negar, silenciar e recusar o direito de fala da universidade pública. Nesse aspecto, nós não estamos apenas esquecendo que elas são a principal fonte de pesquisa, por exemplo, em relação ao Covid-19, e que são elas as grandes responsáveis pela pesquisa no nosso país, salvo raríssimas exceções da iniciativa privada. A gramática do silêncio que pesa sobre o ensino nacional precisa, portanto, ser desconstruída. E ela só será desconstruída à medida que nós nos dedicarmos a conhecer essa história. Uma das formas que temos tentado desenvolver é exatamente a pesquisa da história colonial, como o curso filosófico que eu mencionei agora há pouco, como exemplo, que nós estamos estudando para editá-lo. Por quê? Afinal de contas, o problema da educação no Brasil não é a crise. E não é uma crise, é o projeto de desconstrução dessa própria história, como dizia nosso grande mestre Darcy Ribeiro. Pense nisso. Existe uma gramática do silêncio? O que está sendo negado ou quais palavras estão sendo negadas quanto à história do ensino nacional? Um abraço.